Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vale, professor e coordenador do Estratégia Concursos, e nesse vídeo nós vamos dar o início ao estudo dos direitos individuais. Vamos estudar o artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá? Comecemos então pelo caput do artigo 5º, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Olha só que interessante, pessoal. Tem dois pontos que eu gostaria de comentar com vocês aqui. O primeiro deles é o seguinte: quando você lê o artigo 5º caput, você tem a impressão de que apenas são titulares de direitos fundamentais os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Essa é a impressão que você tem ao ler a literalidade do caput do artigo 5º. Todavia, não é a interpretação mais adequada. Qual é a interpretação mais adequada? A interpretação doutrinária e jurisprudencial é de que são titulares de direitos fundamentais não só os estrangeiros residentes. Os estrangeiros não residentes também são titulares de direitos fundamentais. Então, um exemplo que eu sempre dou é o seguinte: imagine você que um estrangeiro vem ao Brasil fazer turismo, ele está de férias. E aí ele sai para balada, sai à noite e se envolve numa confusão, se envolve numa briga. A pergunta é a seguinte: ele é preso, tá? Ele se envolve na confusão, é preso. A pergunta é a seguinte: ele pode impetrar um habeas corpus para proteger a sua liberdade de locomoção? Pode. Por quê? Porque apesar de ele não ser um residente, ele também é titular de direitos fundamentais. No mesmo sentido, um estrangeiro não residente, um italiano, ele pode ter um imóvel aqui no Brasil? Pode, porque o estrangeiro não residente pode ser titular, sim, do direito de propriedade, não há qualquer impedimento a isso. Então guarde esse ponto, esse primeiro ponto. São titulares de direitos fundamentais os brasileiros e os estrangeiros, residentes ou não residentes no país. Certo? Segundo ponto que eu gostaria de comentar com vocês a respeito do artigo 5º. O artigo 5º, caput, ele fala aqui, ó, em direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Eu digo para vocês que esses 5 grandes direitos aí, eles resumem muito bem cada um dos dispositivos, cada um dos incisos do artigo 5º. Por exemplo, você fala em um grande direito de liberdade. A liberdade, ela se manifesta de diferentes maneiras. Ela se manifesta por meio da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, da liberdade de associação, do direito de reunião. Então veja, cada um desses grandes direitos aqui do caput do artigo 5º, ele se reflete nos diferentes incisos do artigo 5º. Eles são, na verdade, um grande resumo que se tem dos incisos do artigo 5º. Continuando, meus amigos, vamos falar então do primeiro grande direito, que é o direito à vida. O direito à vida tem uma dupla acepção. Isso vem caindo muito em prova, principalmente se fosse prova do CESP, né? Em prova do CESP cai muito isso aqui, né? Nas outras bancas também cai. Mas existe uma dupla acepção do direito à vida. Primeiro, a primeira acepção: o direito à vida é o direito a sobreviver, é o direito a estar vivo. Essa é a primeira acepção. Mas o direito à vida é muito mais que isso. O direito à vida também engloba a existência digna, uma vida boa. Surge aqui, inclusive, um conceito que é o conceito de mínimo existencial. O conceito de mínimo existencial que diz respeito justamente a condições mínimas que uma pessoa tem que ter para uma vida digna, para uma vida boa.
né? As condições mínimas para uma existência digna, para uma vida boa. Isso já caiu em prova dizendo assim, o mínimo existencial consiste nas condições mínimas que uma pessoa precisa ter para sobreviver. Essa questão fica errada. Mínimo existencial é mais do que isso. Mínimo existencial são as condições mínimas que uma pessoa precisa ter para ter uma existência digna, uma vida boa, tá? Então fiquem ligados nessa dupla acepção do direito à vida. Falando um pouco aqui sobre o alcance. O direito à vida, ele engloba não somente a vida extrauterina, ou seja, nós, né, que estamos aqui conversando uns com os outros, né, extrauterina, mas também o direito à vida engloba a vida intrauterina. Inclusive, em razão disso, é que no Brasil o aborto é considerado crime. O aborto é crime. Apenas em algumas situações é que o aborto vai ser admitido. Por exemplo, o aborto quando a gravidez é resultante de estupro, ou então quando há um grave risco à saúde da mulher, aí se admite o aborto, aí não vai haver crime nessas situações, tá? Mas veja, a vida extrauterina e a vida intrauterina estão protegidas pelo direito à vida. Sobre as uniões homoafetivas, o STF reconhece que as uniões homoafetivas são entidades familiares, o que tem tudo a ver com a segunda acepção do direito à vida. Direito à vida é muito mais do que o direito a estar vivo. Direito à vida é também ter uma existência digna. Direito à vida é ter o direito à busca pela felicidade. Então, todas as pessoas têm o direito à busca pela felicidade. Com base nessa ideia, o STF reconhece que são entidades familiares as uniões homoafetivas, que são uniões estáveis entre homossexuais. Outro tema relevante da jurisprudência do STF diz respeito à interrupção da gravidez de feto anencéfalo, que é admitida pelo STF. Não é considerado aborto isso aqui. Até vejam, o nome correto não é aborto de feto anencéfalo, é interrupção da gravidez de feto anencéfalo. O feto anencéfalo, meus amigos, ele tem uma má formação do cérebro, ele tem uma má formação do tubo neural, o que o incompatibiliza para a vida. Então o STF, como forma de privilegiar o direito, como forma de privilegiar a dignidade da pessoa humana, da mãe, admite a interrupção da gravidez de feto anencéfalo. Ainda falando sobre a jurisprudência do STF, nós temos aqui outro tema relevante, que é a pesquisa com células-tronco embrionárias. Essa pesquisa com células-tronco também é admitida pelo STF, não viola, portanto, o direito à vida, essa pesquisa com células-tronco embrionárias. Veja só, vocês já devem ter ouvido falar no procedimento de fertilização in vitro, né? Então, alguns embriões são produzidos em fertilização in vitro, alguns são implantados no útero da futura mãe e outros não utilizados, né, não implantados no útero da mãe, eles vão ser congelados ou descartados. O STF admite que esses embriões que não foram utilizados, ou seja, não foram implantados no útero da mãe, o STF admite que sejam feitas pesquisa com células-tronco desses embriões. Embriões produzidos em fertilização in vitro, mas que não foram utilizados no procedimento, ou seja, não foram implantados no útero da mãe, tá? Aqui, meus amigos, é importante que vocês saibam que o direito à vida, assim como os outros direitos fundamentais, ele é relativo. Por que que ele é relativo? Porque no Brasil admite-se a pena de morte. Quando é que se admite a pena de morte? Admite-se a pena de morte em caso de guerra declarada. Aí é o Código Penal Militar que vai definir isso aqui, tá? Mas a Constituição
prevê pena de morte em caso de guerra declarada. Por exemplo, deserção em presença do inimigo. Qual a pena aplicável? Pena de morte por fuzilamento. Está previsto isso no Código Penal Militar e é constitucional, não viola, né? Não viola a Constituição, porque a Constituição admite pena de morte em caso de guerra declarada. É importante enfatizar mais uma vez, veja, não há direitos fundamentais absolutos. Nem mesmo o direito à vida é absoluto, né? Porque num caso concreto ele pode conflitar com outro bem jurídico que prevaleça. Vamos seguindo em frente? Olha só algumas questões de prova que eu separei para vocês. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar-lhe condições de vida digna. Questão correta, é exatamente a dupla acepção do direito à vida que eu comentei com vocês. Mais uma, o direito fundamental à vida também se manifesta por meio de garantia de condições para uma existência digna. Também correta, é isso mesmo, né? Falou aqui da segunda acepção do direito à vida. Mais uma, lei que trata da realização de pesquisa com células tronco embrionárias viola o direito à vida e assim a ordem constitucional vigente. Errado. Pesquisa com células tronco embrionárias é admitida pelo STF, então essa questão ficou errada. Não viola o direito à vida a pesquisa com células tronco embrionárias, tá? Vamos agora falar de mais um direito importante aí, que é o direito à igualdade. Ele aparece no caput do artigo 5º, né, quando fala todos são iguais perante a lei. Está falando do direito à igualdade. Mas ele aparece em vários outros dispositivos do texto constitucional. Aparece, por exemplo, aqui no artigo 5º, inciso 2. O artigo 5º, inciso 2, ele trata do direito à igualdade de gênero. Veja comigo aqui, ó. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição, tá? Então aqui nós estamos falando da igualdade de gênero. E é importante que vocês tenham em mente que aqui o tempo todo nós vamos estar falando em igualdade material. Nós vamos estar falando o tempo todo em igualdade material. Daqui a pouquinho eu vou esclarecer para vocês o que é a igualdade material. Mas vejam só, precisamos aqui diferenciar também igualdade na lei de igualdade perante a lei, certo? A igualdade na lei é um comando destinado ao legislador. É um comando destinado ao legislador. O legislador, ele, ao elaborar as leis, ele deve levar em consideração a ideia de igualdade. Ele vai buscar, então, evitar um tratamento discriminatório entre pessoas que estejam na mesma situação ou em situação equivalente, tá? Agora, o legislador, ele pode dar um tratamento mais benéfico para um determinado grupo social? Pode, porque aí ele vai realizar a igualdade material. Igualdade material não é tratar todos exatamente da mesma forma. Isso não é igualdade material. Igualdade material é tratar com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais, na medida das suas desigualdades. Isso é igualdade material, tá bom? Pois bem, então, igualdade na lei é um comando destinado ao legislador. Igualdade perante a lei já pressupõe a lei pronta. Já pressupõe a lei pronta e acabada. Aqui, então, nós temos um comando destinado aos aplicadores do direito. Quando eu menciono aplicadores do direito, estou me referindo não só ao Poder Judiciário, mas também ao Poder Executivo. Então, uma vez que existe a lei, na concretização dessa lei, na aplicação dessa lei, deve-se buscar também o ideal de igualdade, e igualdade material sempre, tá? Igualdade material, portanto, já apresentei para vocês o conceito de igualdade material, né?
E a igualdade material, ela dá amparo às chamadas ações afirmativas. O que são ações afirmativas? Ações afirmativas são consideradas pela doutrina como sendo verdadeiras discriminações. Só que discriminações que têm um conteúdo positivo. Discriminações positivas. Por que tem um conteúdo positivo? Porque as ações afirmativas são tendentes a realizar a igualdade material. Elas permitem, elas dão um tratamento mais benéfico para grupos sociais menos favorecidos. Vejo que isso tem tudo a ver com a igualdade material. Então, as ações afirmativas, um exemplo de ação afirmativa, né, seriam as cotas raciais para ingresso em universidade pública, as cotas raciais para ingresso na administração por meio de concurso público. São exemplos aí de ações afirmativas. O STF já teve a oportunidade de se manifestar a respeito das cotas raciais para ingresso em universidade pública, considerou que essas cotas são constitucionais, considerou que elas são tendentes a realizar a igualdade material, tá bom? Meus amigos, aqui um tema interessante, ó, limite de idade em concurso público. Será que é possível impor um limite de idade em concurso público? Será que isso não violaria a isonomia, a igualdade? Meus amigos, o limite de idade em concurso público é admitido pelo STF. Seja um limite máximo, por exemplo, para entrar nesse cargo público, você tem que ter no máximo de 21 anos de idade. Ou então você pode ter, é admitido também, um limite mínimo. Para entrar nesse cargo público você tem que ter pelo menos 35 anos. Tá bom, gente? Então é admitido isso. Agora, o limite de idade, quando imposto, ele tem que estar previsto em lei. É o tipo de restrição que não pode ter amparo apenas no edital. Né? As restrições ao acesso a cargos públicos têm que ser impostas pela lei. O edital sozinho não pode impor essa restrição. O edital sozinho não pode impor o limite de idade. Quando o edital fala em limite de idade, é porque ele está transcrevendo dispositivo de lei. Se não o fizer, estará errado, teremos aí uma inconstitucionalidade, tá? Vamos lá. Critérios distintos para a promoção de integrantes do corpo feminino e masculino da aeronáutica. Meus amigos, será que é possível isso aqui? Será que isso é compatível com a igualdade de gênero? Entende o STF que sim, que isso aqui é compatível com a igualdade material. Ou seja, para o STF, é possível que existam critérios distintos para a promoção de mulheres e de homens. Né? Que isso aqui, na verdade, está relacionado ao princípio da igualdade material. Ricardo, já caiu em concurso de jurisprudência? Já caiu. Eu vou dar um outro exemplo também de igualdade material e relacionando com a igualdade de gênero. Imagine você que vai acontecer um concurso público para agente penitenciário numa prisão feminina. E aí, nesse concurso, só teremos vagas para mulheres. Será que isso é compatível com a igualdade material? Sim, porque, veja, o fator discriminatório tem razoabilidade. O fator que gera a discriminação, ele é razoável, ele é proporcional. Então, não há violação à igualdade material. Na verdade, essa discriminação ela realiza a igualdade material, não é? Vamos em frente, meus amigos. Olha só, súmula vinculante 37. Essa aqui não cai em prova não, tá? Isso aqui despenca em prova. Olha que interessante. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Ricardo, o que significa isso?
Veja, vou dar um exemplo para ficar bem claro. Imagina que eu tenho servidores públicos da carreira X e servidores públicos da carreira Y. Os dois fazem exatamente o mesmo trabalho, só que os servidores da carreira X ganham 15 mil reais por mês, os da carreira Y ganham 3 mil. Opa! Será que isso não viola a isonomia? E aí, alegando a isonomia, os servidores da carreira Y acionam o Poder Judiciário, falando, olha, eu faço a mesma coisa que o servidor da carreira X e eu ganho só 3 mil, ele ganha 15. Poder Judiciário, aumenta minha remuneração aí, alegando isonomia. O Poder Judiciário não pode fazer isso, porque o Poder Judiciário não tem função legislativa. Função legislativa típica, né? É bom que se diga, né? Até fazendo um retoque nessa súmula vinculante do STF, tá? Não é função típica do Poder Judiciário a função legislativa. Que o Poder Judiciário legisla, ele legisla quando os tribunais editam seus regimentos internos. De todo modo, em geral, o judiciário não legisla e, portanto, por não legislar, ele não pode aumentar a remuneração de servidores públicos ao amparo de isonomia, né? O aumento da remuneração de servidores públicos tem que ser feito por lei. E lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Se for para aumentar a remuneração de servidores públicos federais, eu preciso de uma lei que seja apresentada, né, um projeto de lei de iniciativa do presidente. Se for servidor público estadual, lei de iniciativa do governador. E por aí vai. Tá bom? Então, lendo aqui novamente com vocês, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir em frente. Questão de prova para vocês. Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado, é proibido ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas. Meus amigos, essa daqui está errada. Por quê? Porque ela não está levando em consideração a igualdade material. Veja, é vedado ao legislador elaborar a norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas. Errado. O legislador pode sim elaborar uma norma que dê um tratamento mais benéfico para grupos sociais menos favorecidos. Isso visa realizar a igualdade material. Lembre-se sempre, igualdade material não é tratar todos exatamente da mesma maneira. Igualdade material é tratar com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais, na medida das suas desigualdades. Fechado? Vamos seguir em frente? Olha aqui, meus amigos, agora o princípio da legalidade. Princípio da legalidade que aparece no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, dizendo assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade se aplica de maneira diferente aos particulares e à administração pública. Primeiro vamos falar da aplicação aos particulares. No que diz respeito à aplicação aos particulares, nós temos o seguinte: os particulares, eles podem fazer tudo o que a lei não proíbe. O que a lei não proíbe. Agora, a administração pública somente pode fazer o que a lei permite. Vejam, portanto, que a atuação da administração pública é muito mais limitada do que a atuação dos particulares. A atuação dos particulares, ela é mais ampla. Por quê? Porque eles podem fazer tudo o que a lei não proíbe. Ao passo que a administração pública só faz o que está na lei,
né? Claro, existe uma margem de liberdade para o administrador público? Existe, em relação aos atos discricionários que vocês vão estudar lá em Direito Administrativo. Então, existe uma margem de discricionariedade para o administrador público, no que diz respeito aos chamados atos discricionários, tá bom? Joia, preciso que vocês saibam também a diferença entre princípio da legalidade e princípio da reserva legal. Qual a diferença entre esses dois princípios? Vejam, princípio da legalidade, quando eu falo em legalidade, estou falando aqui da lei em sentido amplo. Lei em sentido amplo. O que engloba, meus amigos? Não só a lei formal, mas também outros atos normativos do poder público, né? A lei em sentido amplo engloba a lei formal, mas outros atos normativos do poder público. Então engloba, por exemplo, uma portaria, um decreto, uma instrução normativa. Legalidade é um princípio mais amplo do que o princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal engloba, meus amigos, apenas a lei formal. Então é algo mais restrito mesmo, né? Se eu digo, por exemplo, determinada matéria está sujeita à reserva legal, significa que não pode tratar aquilo por decreto, não pode tratar por instrução normativa. Tem que ser por lei formal. Vou te dar um exemplo. Existe no âmbito da Constituição a legalidade em matéria penal. Lá está previsto assim, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, para definir um crime, para atribuir penalidades, eu preciso de lei formal. É a lei em sentido formal que cria o crime que atribui a penalidade, não é? Logo, está sujeita, essa é uma matéria, criação, definição de um crime, atribuição de penalidade, isso é matéria sujeita à reserva legal. Nem mesmo medida provisória, pode tratar de direito penal, né? Então é lei em sentido formal mesmo, está sujeita à reserva legal. Reserva legal em matéria penal, tá? Esqueçam disso não, hein? Tá caindo em prova. Vamos lá. Aprofundando um pouco mais os nossos temas aqui, qual a diferença entre reserva legal absoluta e reserva legal relativa? Reserva legal absoluta, quando eu digo tal tema está sujeito à reserva legal absoluta, significa que ele vai ser integralmente, aquele tema será integralmente regulamentado pela lei. Integralmente regulamentado. Quando eu, por outro lado, falo em reserva legal relativa, eu digo, olha, aquele tema está sujeito à reserva legal relativa, significa que existem parâmetros de atuação. A lei vai fixar parâmetros de atuação. Certo? Então é um pouquinho diferente. Quando eu falo tal matéria está sujeita à reserva legal absoluta, significa que aquela matéria não pode ser objeto de atos infralegais, não. Eu dependo de uma lei para regulamentá-la integralmente. Quando eu me refiro à reserva legal relativa, a lei vai fixar apenas parâmetros de atuação, né? E aí vamos para o exemplo para ficar claro para vocês. Olha aqui o artigo 3710. Esse aqui, artigo 3710, é reserva legal absoluta. Vejam, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Então vejam, essa lei aqui, essa lei específica, ela é responsável por regulamentar
integralmente a remuneração de servidores públicos, certo? Pronto. Então é reserva legal absoluta. Agora vamos para o artigo 131, que é reserva legal relativa. O artigo 131 diz: a Advocacia Geral da União é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então veja, a Constituição já está dizendo, olha, a AGU vai fazer a consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. E vai fazer isso, como que ela vai fazer isso? Nos termos da lei complementar. Ou seja, essa lei complementar aqui vai fixar parâmetros de atuação da AGU nas atividades de consultoria e assessoramento jurídico. Portanto, estamos falando aqui de reserva legal relativa. Tranquilo? Vamos continuar? Agora, meus amigos, vamos falar de reserva legal simples e reserva legal qualificada. Quando eu me refiro à reserva legal simples, né, eu quero dizer o seguinte, se a Constituição prevê que determinada matéria está sujeita à reserva legal simples, significa que a Constituição não especifica o conteúdo e a finalidade do ato. A Constituição não especifica o conteúdo e a finalidade da lei, né? A Constituição não especifica o conteúdo e a finalidade. Veja só, artigo 5º, 8, é reserva legal simples. Ele diz, ó, é assegurada nos termos da lei assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Veja, a Constituição está garantindo a assistência religiosa, não está? Mas ela não está dizendo como que a assistência religiosa vai ser prestada. Quem vai dizer isso? A lei. A lei é que vai definir o conteúdo, a finalidade desse direito, né, dessa norma constitucional. Então aqui percebam que na reserva legal simples há uma maior liberdade para o legislador. Agora, na reserva legal qualificada, não. Na reserva legal qualificada, a Constituição Federal já prevê o conteúdo e a finalidade da lei. Vejam só que interessante, o artigo 5º, 12 sempre aparece como exemplo de reserva legal qualificada. Olha o que ele diz. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Olha que interessante aqui. A Constituição já está dizendo qual o conteúdo dessa lei aqui, ó. E qual vai ser o conteúdo dessa lei? Ah, o conteúdo dessa lei é dizer quais são as hipóteses em que nós vamos ter violação do sigilo das comunicações. Essa lei também vai dizer qual a forma em que isso acontece. E já temos a finalidade também. A Constituição já está dizendo qual a finalidade dessa lei, né? Olha, eu vou fazer o sigilo, violar o sigilo das comunicações telefônicas para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Então nós temos aí um típico caso de reserva legal qualificada, tá? Meus amigos, esse assunto aqui, ele é mais avançado, tá? Mas é o seguinte, quando cai em prova é absoluto. Cai, e aí aqueles que acertam seguem em frente no concurso, são aprovados, né? Aqueles que erram já ficam no prejuízo, é mais difícil para correr atrás.
né? Então são questões de... Guarde isso, tá? São questões difíceis que fazem a diferença entre quem vai passar e quem vai ser reprovado. Porque, veja, aquelas questões mais ou menos, tá todo mundo acertando já. Então, o que faz a diferença entre quem vai passar e quem vai ficar para trás são as questões mais difíceis. Vamos seguir em frente? Vamos lá. Questão de prova. Comumente, confundem-se os princípios da legalidade e da reserva legal. O primeiro, dever de submissão e respeito à lei. O segundo, por sua vez, consiste na imposição constitucional de que determinadas matérias sejam regulamentadas por lei formal. E aí, gente, certo ou errada? Certo ou errada? Certa, isso mesmo. Ó, o primeiro, legalidade. Legalidade é mais abrangente, engloba lei formal e outros atos normativos do poder público. Agora, reserva legal, somente a lei formal, certo? Então, questão correta, essa é a diferença mesmo, entre reserva legal e legalidade. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 3. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ricardo, como que isso aparece em prova? Isso aqui aparece em prova na literalidade. É o que costuma aparecer em prova. Eu só quero chamar a sua atenção para o seguinte. Nesse ponto, eu queria que você observasse a posição desse direito, a posição da vedação à tortura. Ela está logo no início do artigo 5º, né? É o inciso 3 já. Então está logo no início do artigo 5º. Veja, como que a Constituição se organiza? No título 1, artigos 1º a 4º, nós temos aqueles princípios fundamentais da República. Depois de, então, por meio dos princípios fundamentais, o Poder Constituinte originário diz quais são os valores que o orientaram na elaboração da Constituição. Logo depois dos princípios fundamentais, ele já começa a Constituição falando dos direitos fundamentais. E aí temos o artigo 5º. Logo no início do artigo 5º aparece a vedação à tortura. Por que isso? Isso daqui foi colocado logo no começo para mostrar que nós tínhamos, sob a égide da Constituição de 88, um novo regime constitucional no qual não se admitia abuso de autoridade, abuso de poder, no qual não se admitiria tortura, que aconteceu, inegavelmente, durante o período militar. Ok? Então, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Nós temos aqui a vedação à tortura. Um outro questionamento que todo mundo me faz é o seguinte: Ricardo, vedação à tortura não seria um direito absoluto? Nossa, essa é uma pergunta muito boa, porque, de fato, nem mesmo em guerra declarada admite-se a tortura, né? Então, se nós partíssemos para uma discussão filosófica aqui, nós diríamos o seguinte: olha, tortura não é admitida em nenhum caso, então a vedação à tortura é absoluta, né? Para fins de prova, eu quero que você leve aquilo que eu já tinha comentado lá atrás, tá? Eu quero que você se abstenha de entrar nesse tipo de discussão e leve para a prova o seguinte: não há direitos fundamentais absolutos. Nenhum direito fundamental é absoluto, né? Temos, claro, discussões aqui sobre a vedação à tortura, mas para a prova eu quero que você seja objetivo, né? Prova de concurso não adianta ser, eu sou um acadêmico, eu adoro pensar o direito. Não, cara, na prova você não tem que ficar pensando direito, não tem que ficar filosofando, nada disso. Na prova você tem que ser objetivo. O professor falou que não há direitos fundamentais absolutos para a prova, é para marcar isso. Então marca isso, ponto final, tá bom? Vamos seguir em frente? Falando agora da liberdade de expressão. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Nós temos aqui, vejam só, duas normas diferentes. A primeira é a liberdade de expressão, né, que está aqui. Depois a segunda é a vedação ao anonimato. Pergunto, por que existe a vedação ao anonimato? Veja,
você vai manifestar o seu pensamento. Agora, você responde por aquilo que você disser, sendo cabível, por exemplo, a indenização, sendo cabível o direito de resposta proporcional ao agravo. Agora, você responde pelos abusos da liberdade de expressão que você tiver cometido. Então, por isso é que há uma vedação ao anonimato. A vedação ao anonimato existe justamente para que as pessoas não cometam abusos à liberdade de expressão. Vamos falar agora de alguns entendimentos do STF. O primeiro deles, todos relacionados à liberdade de expressão. O primeiro deles diz respeito à Marcha da Maconha. Vem comigo aqui. Olha só, Marcha da Maconha. O que é a Marcha da Maconha? Marcha da Maconha seria uma manifestação pública que tem como grande objetivo a defesa da legalização das drogas. A pergunta então é a seguinte: será que a defesa da legalização das drogas em espaços públicos não seria uma maneira, uma forma de apologia ao crime? Resposta para o STF: não. Não é apologia ao crime a defesa da legalização das drogas em espaços públicos, né? Veja, então o STF admite a chamada Marcha da Maconha. Marcha da Maconha é admitida pelo STF. Segundo a Corte, ela é plenamente compatível com a liberdade de expressão, com o direito de reunião. Ok? Vamos em frente. Falando agora sobre os discursos de ódio. Discursos de ódio, eles se configuram em um abuso da liberdade de expressão. Os discursos de ódio são incompatíveis com o pluralismo político. São incompatíveis com o pluralismo político. São incompatíveis com a liberdade de expressão. Um ponto interessante aí que vale a pena comentar com vocês, né? O STF teve um caso lá que ele apreciou, no qual um indivíduo tinha escrito um livro com ideias contrárias aos judeus, né? Então eram ideias discriminatórias mesmo, fortes contra os judeus. E aí a pergunta é, será que essa discriminação contra os judeus seria racismo ou não? A resposta é, discriminação contra os judeus também é uma forma de racismo. Racismo, então, não é só uma discriminação contra negros. Não. Racismo também é discriminação contra judeus. E não pode ser admitido isso, né? Um discurso de ódio contra os judeus, a incitação ao racismo, ela é um discurso de ódio, ela é incompatível com a liberdade de expressão. Joia? Mais um tema, diploma de jornalismo. Será que o diploma de jornalismo é exigido para que alguém exerça a profissão de jornalista? Segundo o STF, não. O diploma de jornalismo é dispensado para que se exerça o jornalismo. Por quê? Por que há essa dispensa? Porque a profissão de jornalista, ela está intimamente relacionada à liberdade de expressão. Colocar esse tipo de restrição ao exercício profissional representaria uma violação indireta à liberdade de expressão. Ou seja, jornalista, para exercer essa profissão, ele não precisa de diploma, ele não precisa de inscrição em órgão de registro daquela atividade profissional. Tá bom? Tranquilo? Então, continuando, pessoal, vamos falar agora de mais uma jurisprudência do STF que diz respeito às biografias não autorizadas, que também são admitidas pelo STF. O que são biografias não autorizadas? Veja, biografia é a história da vida de uma pessoa. Não autorizada por quê? Não autorizada
porque aquela pessoa sobre quem a vida vai ser contada, ela não autorizou que escrevessem sobre ela. Não é? Então, temos aí uma biografia não autorizada pela pessoa sobre quem a vida vai ser escrita, né? Há aí um claro conflito entre direitos fundamentais. De um lado, eu tenho o direito à privacidade daquela pessoa, do outro, eu tenho o direito à liberdade de expressão. Esse conflito de direitos fundamentais foi solucionado pelo STF. Como? Dando prevalência à liberdade de expressão. O STF considerou que são admitidas as biografias não autorizadas, que, portanto, é inexigível o consentimento da pessoa para que se escreva sobre a vida dela, né? Então, prevalece a liberdade de expressão. Mas o STF, ao fazer essa análise, não sacrificou totalmente o direito à privacidade. Ele disse o seguinte, olha, você pode escrever sobre a vida da pessoa, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se você causar um dano material, moral, à imagem daquela pessoa, cabe indenização. Ok? Então vejam, há uma prevalência no caso da liberdade de expressão, porém sem sacrificar totalmente o direito à privacidade. Vamos seguir em frente, meus amigos. Questões de prova para vocês. A defesa em espaços públicos da legalização das drogas foi considerada pelo STF como uma manifestação pública, compatível com o direito à liberdade de pensamento. E aí, pessoal, certo ou errada? Questão correta. Marcha da maconha é compatível com a liberdade de expressão. Questão correta. No mesmo sentido, nós poderíamos dizer também aqueles que defendem o aborto, né? Defendem a prática do aborto. Não pode ser considerada uma apologia ao crime, né? Nós fazemos aí já caiu em prova isso, inclusive, tá? Né? Fazendo por analogia, nós poderíamos dizer que a defesa da legalização do aborto não é apologia ao crime, tá? Mas sim compatível com a liberdade de expressão. Mais uma, o pluralismo político, fundamento da República Federativa do Brasil, é pautado pela tolerância a ideologias diversas. Ok. O que exclui discursos de ódio, não amparados pela liberdade de manifestação do pensamento. Questão correta também. Pluralismo político exclui os discursos de ódio. Os discursos de ódio são incompatíveis com a liberdade de expressão. Mais uma. Com base nos direitos fundamentais, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o STF recentemente adotou posicionamento em que entende ser necessária a autorização prévia da pessoa biografada para publicação de obras sobre sua vida. Meus amigos, a questão aqui está errada. É inexigível o consentimento da pessoa. É inexigível. Então não precisa da autorização prévia, porque o STF admite as biografias não autorizadas. Portanto, dando prevalência à liberdade de expressão. Mais uma, vamos lá? Falando agora do direito de resposta, que está previsto no artigo 5º, 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Esse aqui, meus amigos, esse inciso 5, ele trata do direito de resposta. Veja, as pessoas têm liberdade para expressar o seu pensamento, liberdade de expressão. Não podem se proteger por meio do anonimato, né? E aí quando você ofende uma pessoa, é cabível o direito de resposta sem prejuízo da indenização à imagem dela, não é? Então, o direito de resposta, ele existe e, além dele, também existe a possibilidade de indenização. Quando é que se aplica o direito de resposta? O direito de resposta, ele se aplica quando a todas as ofensas, em relação a todas as ofensas. Olha só, tem que existir a ofensa. O STF já deixou claro, o direito de resposta, para que ele seja viabilizado, tem que existir a ofensa.
Ah, como é que se avalia se houve ou não ofensa? No caso concreto, né? Recentemente, né, tivemos aí uma reclamação do ex-presidente Lula no STF, alegando o seguinte, que não tinha sido a ele concedido o direito de resposta por um juiz de vara criminal lá de São Bernardo do Campo, né? O STF disse, olha, não houve descumprimento de nenhuma decisão do STF, então é incabível a reclamação. E mais, o juiz lá, o juiz da, se não me engano, 7ª Vara Juiz Criminal de São Bernardo do Campo, ele disse o seguinte, olha, aqui não houve ofensa, a reportagem teve conteúdo meramente informativo e não opinativo. Portanto, não houve ofensa. Se não houve ofensa, não cabe direito de resposta. O direito de resposta só existe quando há ofensa. E a ofensa é avaliada de maneira subjetiva, né, no caso concreto, ok? Então, o direito de resposta é cabível em relação a todas as ofensas. Inclusive, aquelas que não configurem infração penal. Existem algumas ofensas que são crimes contra a honra, né? Injúria, difamação, calúnia, aí também cabe direito de resposta. Mas se uma ofensa não tiver natureza penal, mesmo assim, cabe direito de resposta, tá? O direito de resposta, ele tem que ser proporcional. Essa proporcionalidade aqui é uma proporcionalidade em relação ao agravo. Em relação à ofensa, né? Agravo, ofensa, a mesma coisa. Em relação ao agravo, a ofensa. O que significa isso? Imagine que num determinado jornal, pela televisão, houve 1 minuto lá do pessoal ofendendo uma determinada pessoa. Cabe direito de resposta que tem que ser proporcional ao agravo. Ah, foi 1 minuto a pessoa ofendendo o outro. Ah, então o direito de resposta tem que ser proporcional, tem que ser de 1 minuto também. Ah, uma revista tem uma página da revista, a página de capa, né? A foto de capa da revista está ofendendo a determinada pessoa. Ah, cabe direito de resposta? Proporcional a grave. Então vai ter que ser dada a capa lá para usufruir do direito de resposta, tá? O direito de resposta ele tem que observar a proporcionalidade ao agravo. Outro ponto. Direito à indenização. O direito à indenização, ele independe do direito de resposta, ter sido exercido. O que significa isso? Significa que uma pessoa pode usufruir do direito de resposta e, além disso, pleitear a indenização. São duas coisas que não se excluem, tá? Teve o direito de resposta? Teve. Mas também pode ter a indenização. Então, as duas coisas podem ser juntas. Outro ponto sobre o direito de indenização é o seguinte, que as indenizações materiais, indenização material, moral e a imagem são cumulativas. Ou seja, você pode pleitear todas elas aqui, todas essas indenizações, e não só uma delas. É possível pleitear todas, elas podem ser aplicadas em conjunto. Olha a questão de prova. A Constituição Federal assegura a liberdade de pensamento, mas veda o anonimato. Perfeito. Uma vez que o conhecimento da autoria torna possível a utilização do direito de resposta. É isso mesmo, o conhecimento da autoria torna possível o direito de resposta. E mais do que isso, o conhecimento da autoria torna possível que se pleiteie a indenização. Por isso é que se veda o anonimato. Então, questão correta, muito boa essa daí. Vamos lá, vamos seguir em frente. Liberdade religiosa. Liberdade religiosa, o
que aparece aqui no inciso 6 e 7 do artigo 5º. Vejam, inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Nesse inciso 6, nós estamos falando da liberdade de consciência, da liberdade de crença. Aqui no Brasil, né, não existe uma religião oficial. O Estado brasileiro é um Estado laico. Não há relação entre o Estado e a religião. Não há relação entre o Estado e as igrejas. O Brasil é um Estado laico, não tem uma religião oficial. Já tivemos religião oficial no Brasil em algum momento da história? Sim. A Constituição de 1824, que foi a Constituição do Império, previa como religião oficial a religião católica. Tá? Com a Constituição de 1891, isso aí já acaba. Né? Mas o Brasil já teve religião oficial. Hoje não há religião oficial, predomina uma separação do Estado e da Igreja. O Estado é laico. E as pessoas podem ter a religião que elas quiserem ter. Né? Você pode ser católico, evangélico, espírita, budista, candomblé, você pode ser muçulmano, você pode ter a religião que você quiser, porque predomina a liberdade de consciência, a liberdade de crença, tá? A Constituição garante essa proteção a você e vai mais longe ainda. A Constituição garante a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Vejam que existe, inclusive, mais à frente lá no texto constitucional, uma imunidade tributária para os templos de qualquer culto, né? Uma imunidade tributária relativa a impostos sobre templos de qualquer culto, né? Está previsto lá pelo artigo 150 da Constituição. Mas vamos lá. Ainda falando de liberdade religiosa. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ricardo, o que é uma entidade civil de internação coletiva? Um bom exemplo é o presídio. Né? Então, nos presídios, assegura-se a prestação de assistência religiosa. Ricardo, o que é uma entidade militar de internação coletiva? É uma academia militar. Uma academia militar é uma entidade militar de internação coletiva. As pessoas vivem em regime de internato. Nesses lugares, admite-se a prestação de assistência religiosa. Atenção, quem presta assistência religiosa não é o Estado. Afinal de contas, não há uma religião oficial. O Estado apenas garante a liberdade de prestação religiosa. Quem vai prestar a assistência religiosa são as igrejas, né? São as religiões. O Estado não presta assistência religiosa. Enfatizando a ideia de Estado laico, eu separei para vocês aqui o artigo 19, inciso 1, que estabelece uma vedação aos entes federativos. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. É vedado aos entes federativos, né? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então veja só, a colaboração de interesse público é uma forma de relacionamento entre o Estado e a Igreja, admitida pelo nosso ordenamento jurídico. Então, admite-se a colaboração de interesse público. Exemplo, Ricardo, de colaboração de interesse público. Vamos lá, vamos para um exemplo. Imagine você que aconteceu uma enchente numa determinada cidade. E aí, pessoas ficaram desabrigadas. O prefeito conversa lá com o bispo, e o bispo da igreja, ele oferece um galpão, um galpão de propriedade da igreja, para que as pessoas desabrigadas fiquem lá hospedadas, fiquem dormindo lá nesse galpão. Isso é uma colaboração de interesse público que é admitida. Agora, outra forma de relacionamento entre o Estado e a igreja não é admitida, ok? O Estado é laico.
Falando agora sobre a escusa de consciência. Escusa de consciência que aparece no artigo 5º, inciso 8. Veja só. Já falamos que todo mundo é livre para escolher a religião que quiser, para ter a convicção filosófica e ideológica que quiser. Então veja o que diz aqui o artigo 5º, inciso 8. Ele diz: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Nós temos aqui a chamada figura da dupla recusa. O que é a dupla recusa? Dupla recusa acontece quando uma pessoa diz assim: olha, eu não posso cumprir essa obrigação legal a todos imposta porque a minha religião não me permite. Eu não posso prestar o serviço militar obrigatório porque a minha religião não me permite. Então há um imperativo de consciência que me impede de prestar o serviço militar obrigatório. Ok, então você pode fazer isso. Você pode recusar-se a cumprir essa obrigação legal a todos imposta. Agora, se você, além de se recusar a cumprir essa obrigação legal, você também se recusar a cumprir a prestação alternativa, estaremos diante da dupla recusa, né? Dupla recusa. Se recusou a cumprir a obrigação legal e se recusou a cumprir a prestação alternativa. Dupla recusa. Havendo dupla recusa, meus amigos, aí a pessoa pode ser privada dos seus direitos. O entendimento da doutrina, o entendimento doutrinário dominante é o de que a dupla recusa gera perda dos direitos políticos. Certo? Eu pergunto para vocês, esse artigo 5º, inciso 8, é norma de eficácia plena, contida ou limitada? É plena, contida ou limitada? Aqui estamos falando de norma de eficácia contida. Norma de eficácia contida. Por que, pessoal, norma de eficácia contida? Já caiu umas 2, 3 vezes em prova isso aí. A escusa de consciência é uma norma de eficácia contida. Acompanhe o meu raciocínio aqui, presta bastante atenção. Por que é norma de eficácia contida? Veja, se uma pessoa se recusa a cumprir uma obrigação legal a todos imposta, ela não vai ser privada de direitos, né? Ok, aí imagine o seguinte, agora vem a lei e cria uma prestação alternativa. Opa, o sujeito não cumpriu a obrigação legal, mas agora existe uma prestação alternativa que ele tem que cumprir. Se ele não cumprir, ele perde direitos políticos. Então observe que, ao criar a prestação alternativa, estamos restringindo a liberdade, estamos restringindo a escusa de consciência. Porque se não tivesse essa prestação alternativa, ele poderia se recusar a cumprir a obrigação legal, a todos imposta, e mesmo assim não perderia direitos. Agora, no momento em que existe a prestação alternativa, ele tem que cumprir, né? Porque senão, se houver a dupla recusa, ele perde os direitos políticos. Portanto, ao criar a prestação alternativa, está havendo uma restrição à escusa de consciência. Então, eficácia contida. Olha a questão de prova. Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção política. Ok. Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ok, temos a dupla recusa, certinho. Essa norma constitucional, que trata da escusa de consciência, tem eficácia contida, podendo o legislador ordinário restringir tal garantia. Questão correta, corretíssimo isso aqui. Norma de eficácia contida. Muito bom, conforme comentei, né? Mas
Mais uma questão, vamos lá. Artigo 5º, inciso 9º. Aqui, esse dispositivo tem tudo a ver com a liberdade de expressão, mas é um pouquinho mais específico. Ele trata da liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Vejam, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Independentemente de censura ou licença. Nesse contexto está a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa que tem que ser vista da maneira mais ampla possível. Então, a liberdade de imprensa é ampla. A liberdade de imprensa engloba críticas, abrange críticas contundentes. A liberdade de imprensa, ela consiste na capacidade que o jornalista vai ter de fazer críticas contundentes, em tom áspero, né? Críticas fortes, não há qualquer problema isso, né? Em especial contra agentes públicos, contra órgãos públicos, né? Então, a liberdade de imprensa ela tem que ser vista da maneira mais ampla possível, né? Não se pode querer tolher a liberdade de imprensa. Agora, óbvio, os abusos geram responsabilização. Os abusos à liberdade de imprensa, abusos, geram responsabilização. É possível que se pleiteie a indenização, por exemplo. Há casos em que se admite, inclusive, que matérias não sejam divulgadas, em que matérias sejam retiradas do ar, né? Mas tudo tem que se avaliar o caso concreto, né? Falar em abstrato é muito difícil. Falar sobre conflito entre direitos fundamentais em abstrato é muito complicado. Conflitos de direitos fundamentais eles têm que ser avaliados no caso concreto, né? Então, saber se houve uma extrapolação ou não na liberdade de imprensa é algo, de certo modo, subjetivo, tá? O que você precisa saber é que a liberdade de imprensa ela é a mais ampla possível. Agora, abusos vão gerar responsabilização, vão gerar indenização, enfim. Aqui eu queria trazer para vocês um julgado do STF que menciona a respeito da censura estatal ilegítima. A censura estatal ilegítima, ela não é admitida. Não é admitida. Inclusive, se estivermos falando em uma censura estatal ilegítima por via jurisdicional, né? Inclusive, a praticada em sede jurisdicional. Que jurisprudência é essa aqui do STF? Por que o STF falou desse jeito? Veja, no caso concreto, o que tinha acontecido é o seguinte: um juiz mandou tirar uma matéria, uma determinada reportagem do ar, porque aquele juiz considerou que aquela reportagem estava violando o direito à privacidade da pessoa, né? Pois bem, o caso chegou ao STF, o STF disse, olha, isso daí é uma censura estatal ilegítima. Não cabia restringir a liberdade jornalística dessa maneira. Então essa foi uma censura estatal ilegítima, e essa censura é ilegítima mesmo tendo sido praticada em sede jurisdicional. Por quê? Porque foi o juiz que mandou tirar do ar, né? Então a censura estatal ilegítima, inclusive aquela praticada em sede jurisdicional, ela não pode ser admitida. O STF não admite a censura estatal ilegítima. Ponto. Ah, Ricardo, mas o que é uma censura estatal ilegítima? Você só vai saber se ela foi ilegítima ou não diante de um caso concreto avaliado em abstrato, tá? Vamos seguindo em frente. Direito à privacidade, artigo 5º, inciso 10 da Constituição. O artigo 5º, inciso 10 diz, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Temos aí o direito à privacidade, não é? Pois bem, o direito à privacidade. Primeiro ponto é a respeito da titularidade. Quem são os titulares do direito à privacidade? Meus amigos, são titulares de direito à privacidade, primeiro, as pessoas físicas. E aqui dentro de pessoas físicas estão os brasileiros, estão os estrangeiros, residentes ou não. Mas, olha, observe só, as pessoas jurídicas também são titulares do direito à privacidade. Elas podem vir a ser ofendidas na sua honra, na sua imagem. Portanto, as pessoas jurídicas também são titulares do direito à privacidade. Outro ponto, submissão compulsória a exame de DNA. Será que um pai pode ser submetido compulsoriamente, obrigatoriamente, a exame de DNA? Não. Então, não é possível. Por quê? Porque viola a sua intimidade, né? Então, existe um princípio que está relacionado ao direito à privacidade, que é o princípio da intangibilidade do corpo humano. Veja, a intimidade é um espaço intransponível do indivíduo. Tem que se considerar dessa maneira, né? É um espaço íntimo intransponível da vida privada. Do corpo humano também. Então existe esse princípio da intangibilidade do corpo humano. Portanto, numa ação de investigação de paternidade, não se admite a submissão compulsória do pai, do suposto pai, a um exame de DNA, né? Vamos lá. E a privacidade dos agentes públicos? Segundo o STF, a privacidade dos agentes públicos está sujeita a uma cláusula de modicidade. O que significa isso? Significa o seguinte, que a privacidade dos agentes públicos é mais restrita. Não é tão ampla quanto a das outras pessoas. Por que isso? Em razão dos princípios da administração pública. A administração pública, ela é regida pelo princípio da publicidade, da transparência. É até por isso que se admite, por exemplo, que a remuneração de servidores públicos seja divulgada em site da internet de maneira aberta para todas as pessoas verem, né? Então, de novo, a privacidade dos agentes públicos está sujeita a uma cláusula de modicidade. Ela é mais restrita do que a privacidade das outras pessoas, justamente em razão do princípio da transparência, tá? Vamos continuar. Agora um tema muito legal, que é o tema do sigilo bancário. Esse aqui é bom de cair em prova, tá? Esse aqui é caidor de prova. Veja só, sigilo bancário. O primeiro ponto aqui que nós temos que comentar é o seguinte: quem tem competência para determinar a quebra do sigilo bancário? Quem tem competência para determinar a quebra do sigilo bancário? Veja, em primeiro lugar, quebra do sigilo bancário pode ser determinada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode determinar a quebra do sigilo bancário, mas não só ele. Também as comissões parlamentares de inquérito podem fazer isso. Observação avançada, tá? As CPIs federais e estaduais podem determinar a quebra do sigilo bancário. CPIs municipais não podem. Isso aqui já caiu em prova, tá? A prova do CESP já cobrou isso aqui, tá? CPIs municipais não podem determinar a quebra do sigilo bancário. Ricardo, por quê? Porque os municípios são entes federativos com poderes mais limitados. Veja, no âmbito dos municípios não existe poder judiciário. E a Constituição é clara ao dizer que as CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Ora, se o município não tem uma autoridade judiciária, não cabe determinação da quebra de sigilo bancário por CPI municipal. Pode CPI federal e CPI estadual? Aí pode, tá? Outro ponto aqui, será que o Ministério Público pode determinar a quebra do sigilo bancário? Meus amigos, Ministério Público, atenção, em regra não, tá?
Ministério Público, em regra, não. Mas por que você está colocando aqui, Ricardo? Eu estou colocando pelo seguinte. É possível que apareça em prova dizendo que o Ministério Público pode quebrar sigilo bancário em uma situação excepcional. Em uma situação de excepcionalidade. Sabe qual? Quando nós estivermos falando de conta de titularidade de ente público. Titularidade de ente público. Por exemplo, uma conta de uma prefeitura. O município pode requisitar diretamente as informações protegidas por sigilo bancário de uma conta de prefeitura. Porque, vejam, aí nós temos um outro princípio importante envolvido, que é o princípio da transparência, o princípio da publicidade, né? Então, por ser uma conta de titularidade de ente público, é que existe esse maior poder aqui para o Ministério Público. Esse daqui está na jurisprudência do STJ e vale a pena você saber. Agora, aqui comigo, olha só. Em regra, Ministério Público não quebra sigilo bancário, em regra. Mas nessa situação excepcional, quando a conta é de titularidade de ente público, aí o STJ considera que sim, que o Ministério Público pode determinar a quebra de sigilo bancário. Tá bom? Entendido? Então, se aparecer uma questão genérica, Ministério Público não pode quebrar sigilo bancário, você marca certa. Marca certa, sem medo. Ministério Público não pode determinar quebra de sigilo bancário, certo. Se for uma questão genérica, se você, né, você entende dessa maneira. Agora, se fizer menção à conta de titularidade de ente público, aí você já vai levar em consideração esse argumento aqui. Ricardo, já caiu em prova desse jeito essa jurisprudência do STJ? Já caiu em prova em 2016, caiu já, tá? E vai cair de novo esse ano. Vamos lá, vamos seguindo em frente. Agora, vamos examinar outros dois questionamentos. Já vi até o pessoal perguntando aí. E as autoridades fiscais? Será que as autoridades fiscais podem determinar a quebra de sigilo bancário? Olha, meus amigos, tecnicamente não é o mais adequado dizer que elas podem determinar a quebra do sigilo bancário. Só que é o seguinte, existe uma lei complementar, a Lei Complementar 105 de 2001. Essa lei complementar foi considerada constitucional. Então é constitucional segundo o STF. O que essa lei complementar permite? Essa lei complementar 105 de 2001, ela permite que as autoridades fiscais requisitem às instituições financeiras informações protegidas por sigilo bancário. Ah, Ricardo, então tá havendo aí uma quebra de sigilo bancário? Olha, na prática é mesmo, é uma quebra que está acontecendo. Só que, guiando-nos pelas palavras do STF, nós vamos dizer o seguinte, tecnicamente não é o mais adequado falar que aqui nós temos quebra de sigilo bancário pelas autoridades fiscais. Não é isso, tá? Autoridades fiscais não quebram sigilo bancário. O que acontece é uma transferência de sigilo. Percebe? Por que, Ricardo, transferência de sigilo? Pelo seguinte, aquelas informações que estavam protegidas por sigilo bancário passarão a estar protegidas por sigilo fiscal. Então não há que se falar tecnicamente em quebra de sigilo bancário. Tranquilo? Matamos aí? Agora vamos outro ponto importante que eu vi já muita gente perguntando. E os tribunais de contas? TCU, por exemplo, pode determinar a quebra de sigilo bancário? Resposta, não. Tribunais de contas não podem quebrar sigilo bancário. Ah, Ricardo, mas eu vi que tem uma jurisprudência nova do STF sobre esse tema. Calma. Em geral, tribunais de contas não podem quebrar sigilo bancário. Mas existe uma jurisprudência do STF que diz o seguinte, ó, vou colocar um asterisco aqui embaixo. Ó, asterisco. Os
TCU pode requisitar informações sobre operações de crédito. Operações de crédito. O que é uma operação de crédito? Um empréstimo, por exemplo. O empréstimo é uma operação de crédito. Operações de crédito que envolvam recursos públicos. Isso aqui não é quebra de sigilo bancário, tá? Não é considerado quebra de sigilo bancário. Mas o TCU pode requisitar a uma instituição financeira informações relativas a operações de crédito que envolvam recursos públicos. No caso que foi apreciado pelo STF, o que aconteceu foi o seguinte: o TCU requisitou ao BNDES informações sobre empréstimos do BNDES. E aí o BNDES falou, não, eu não vou fornecer não, porque essas informações estão protegidas por sigilo bancário. O que disse o STF? O STF disse, olha, em nome do princípio da transparência, essas operações de crédito que envolvem recursos públicos, elas não estão protegidas por sigilo bancário. Então, o TCU pode requisitar essas informações. Não é quebra de sigilo bancário. É apenas... o TCU está apenas requisitando informações relativas a operações de crédito com recursos públicos. Essas informações não estão protegidas por sigilo bancário. Tá bom? É uma forma de se viabilizar o controle pelo TCU, né? Se não pudesse ser fornecidas essas informações, o TCU não teria como controlar nada dos empréstimos do BNDES. Olha a questão de prova. Em nome da proteção constitucional à privacidade, a quebra do sigilo de dados bancários, fiscais ou informáticos de entes privados, olha só, de entes privados, somente pode ser determinada por decisão judicial ou de comissão parlamentar de inquérito ou por requisição do Ministério Público. Opa, Ministério Público pode determinar a quebra de sigilo bancário de ente privado? Não. De ente privado, o Ministério Público não pode. Tá errada. Se nós estivermos falando de um ente público, aí o Ministério Público poderia determinar a quebra de sigilo bancário, né? Joia? Entendido? E assim nós fechamos esse assunto de sigilo bancário.